Boa noite a todos, graça e paz. Prazer estar aqui. Obrigado, pastor Jair. Obrigado a todos os irmãos pela recepção, pela acolhida. E agradeço também pela parceria que essa igreja tem com a Universidade da Família, histórica. Essa parceria creio, de pelo menos 15 anos, talvez um pouco mais, né? Por aí de 15 anos que a igreja aqui já conhece os cursos da Universidade da Família, e mais recentemente com a vinda do Wagner e da Leila com os cursos de paternidade. Eu quero apresentar porque aqui o Wagner veio de Garanhuns, em Pernambuco, para cá, tendo passado por Porto Velho, Rondônia, e lá ele conheceu os cursos de paternidade, e de lá foi para Pernambuco. Nós nos conhecemos em Pernambuco. Eu nem sei se ele acreditava que eu ia lá visitá-lo, não acreditava. Eu estava em João Pessoa, na Paraíba, não é isso? Aluguei um carro, fui a Garanhuns visitá-lo e depois desci novamente e passamos a ter uma amizade muito gostosa. Então vou pedir o Wagner e a Leila que estão lá atrás, levanta o braço. Quem não conhece o Wagner e a Leila já vão conhecê-lo, e aproveito para se despedir, que eles já estão indo embora agora para Montes Claros, no estado de Minas Gerais, a serviço do Exército Brasileiro, mas eles estão deixando semente aqui, né, pastor Jair? Então, não somente líderes treinados, não somente famílias que passaram pelos cursos, mas a igreja já tem um outro casal, também habilitado como treinador. Cadê o Lucas? Também está lá atrás, olha, o casal, jovem casal, que foi treinado como treinadores da Universidade da Família, dos cursos de paternidade. Então, muito obrigado à igreja por essa parceria e pela confiança. O pastor falou dos livros. Se me permite, pastor, eu quero anunciar alguns deles. Quem aqui é pai ou mãe de adolescente, filho de 12, 13 anos para cima? Levante o braço. Alguns já estão tão cansados de ser pai e mãe de adolescente que o braço não sai daqui, né? Aqui. Esse é um livro muito interessante. Nós temos 3 livros de autoria de Jim Burns. Jim Burns é um grande escritor, um homem muito estudioso, e ele escreveu esse livro aqui chamado Teenologia, que é um neologismo, é uma palavra criada para explicar o estudo da adolescência. É disso que trata esse livro. Esse livro é um estudo completo sobre as fases da adolescência, as questões da adolescência e orientações para pais que desejam criar adolescentes incríveis, saudáveis, emocionalmente, espiritualmente também. Do mesmo autor, como eu disse, eu gosto muito dos escritos dele. Nesse tempo em que a gente se debate tanto com as questões de ideologia de gênero, com esse ativismo na área da sexualidade, o maior problema que a gente encontra não é o ativismo ideológico, é a nossa falta de conhecimento, porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então o Jim Burns escreveu esse livro ensinando sexualidade saudável aos seus filhos. Então, antes da gente brigar por aquilo que a gente não quer, ou ao mesmo tempo que a gente briga por aquilo que a gente não quer, nós temos que conhecer aquilo que nós desejamos e saber como transmitir aos nossos filhos. Esse é um livro indispensável para quem tem filhos de 3 anos para cima. Se você já tem filho na escola, você precisa ler esse livro para saber como educar seus filhos nesse tempo de tantas batalhas. Esse livro aqui é um livro muito interessante. O pastor Craig Hill escreveu um livro chamado O Poder da Bênção dos Pais. Eu não sei aqui quantos são do meu tempo que a gente não saía de casa sem tomar benção pai, benção mãe, benção avó. Chegava um mais velho, não precisava nem ser parente. Toma benção, menino. E a gente tinha que tomar benção a todo mundo, né? Bem, eu estou batendo os 60 anos e próximo dos 60 anos, e antigamente era assim que a gente fazia. A gente tinha que tomar benção a todo mundo. Mas a bênção, nesse sentido, da bênção que a gente pede para sair, da gente pede para voltar, você sabe que tem uma coisa? Quando o brasileiro espirra, o que a gente fala? Quando o americano espirra, o que eles falam? Bless you, né? Ou seja bendito.
Vocês acham que bênção é uma coisa que Deus pensou para a gente falar quando alguém espirra? Bênção é algo muito mais profundo do que isso. Bênção é algo tão profundo que Jacó estava disposto a mentir para ser abençoado. E Esaú estava disposto a matar porque perdeu a bênção. Então a bênção dos pais na Bíblia é algo muito poderoso, e todo pai e toda mãe precisa saber o valor que a Bíblia dá à bênção dos pais. É disso que trata esse livro do pastor Craig Hill. E o último livrinho que eu quero apresentar para vocês, pequenininho, chama-se Que Tipo de Pai é Você? Aqui dentro tem 14 tipos de pai e mãe que nenhum filho merece. E só um tipo de pai e mãe que todo filho precisa. São pequenas descrições de comportamento da parte do pai e da mãe em relação aos seus filhos, que vão determinar se eles são pais bem-sucedidos ou não. É tão pequenininho, tão simples, mas é tão elucidativo esse livro. Semana passada a gente estava numa cidade, em Rio Bonito, e só uma pessoa que estava lá comprou 100 livros desse, 100 livros. Óbvio, ela pediu um desconto, porque ela queria levar para cada homem da igreja que é pai. Esse é um livro muito interessante para você ler. Você pode comprar lá no final, tem maquininha de cartão de crédito, mas você pode pagar em dinheiro, que também serve. Desses 21 anos no Brasil, em que o nosso Ministério de Paternidade já alcançou dezenas de milhares de famílias, auxiliando na educação dos seus filhos. Hoje o nosso currículo, composto de 6 cursos, alcança desde a gravidez até a adolescência. Nós temos um curso para grávidos chamado Preparação para a Chegada do Bebê. Temos um curso para quem tem filhos de 1 ano e meio a 3 anos, que é aquela fase da esponja, que a criança aprende tudo muito rápido, chama-se a transição do infante. Temos um outro curso sobre sexualidade, chamado Como Proteger a Pureza de Seus Filhos, um curso de 8 semanas e que tem auxiliado muitas famílias. E depois temos os nossos cursos básicos, Educação de Filhos à Maneira de Deus e Alcançando o Coração do Seu Adolescente. São ferramentas para todo tipo de família, casais, mães que criam filhos sozinhas, avós que cuidam dos netos, educadores, pessoal que trabalha em escola, enfim, são ferramentas que podem ajudar todas as famílias a educarem seus filhos com padrões elevados de moral, de valores e também de educação e comportamento. Vamos então à nossa palestra 5 mitos da paternidade moderna. Vocês vão me perdoar se eu ficar olhando para trás, porque eu preciso ver se está trocando o slide. O que é um mito? Se falou muito em mito nessa eleição. Você sabe que mito é uma história contada com a intenção de ser verdadeira, mas ela é uma história fictícia. Então, por exemplo, Platão, que foi um filósofo, ele contou o mito da caverna. O que era o mito da caverna? Uma história fictícia que ele criou para, a partir dali, trazer um ensinamento a respeito da realidade que as pessoas não veem. Tem um programa na National Geographic chamado Caçadores de Mitos. São crenças populares que aqueles cientistas estudam, analisam e experimentam para ver se esses mitos têm ou não fundamento científico. Então, o mito é uma história não necessariamente verdadeira ou uma crença popular não necessariamente verdadeira e que pode ser desmentida. A paternidade tem sido alvo de muitos mitos. Deixe-me perguntar, quantos pais e quantas mães tem aqui? Levante o braço. Pais e mães. Ok, mantenha o seu braço bem esticado para eu poder ver. Ok, muito bem, obrigado. Quem aqui é filho ou filha de alguém? Ok, tem um monte de filho de chocadeira que não levantou o braço. Você, mesmo que você seja pai ou mãe, você é filho de alguém, é ou não é? Acordou, né? Bem-vindo à palestra, né? Então vamos tentar de novo. Quem é pai ou mãe, levante o braço. Ok, agora você vai levantar, né?
Vamos lá, quem é filho ou filha de alguém, levante o braço. Ah, todo mundo agora levantou. Por que eu faço essa pergunta tão boba? Porque quando o assunto é ser pai ou mãe, todo pai e toda mãe tem a certeza de que deu ou que está dando o melhor de si para educar os seus filhos. É ou não é verdade? Deixa eu fazer outra pergunta. Quem promete não responder a nada do que eu perguntar? Então vou perguntar de novo, tá bom? Quando o assunto é pai e mãe, todos têm certeza que estão dando o melhor de si para os seus filhos, certo? Ok, isso aqui não é uma pregação, é uma palestra. Palestra vocês podem participar, tá bom? Agora, você como filho ou filha, você tem a certeza que seu pai e sua mãe erraram um bocado com você. Sim ou não? Por mais que eles se esforçassem, algum dia na vida você falou: meu pai foi injusto comigo. A minha mãe brigou comigo quando na verdade devia ter brigado com meu irmão. Lá em casa, tudo que acontecia de errado, a culpa era minha. A gente sempre vai ter queixa de pai e mãe, porque do mesmo jeito que não tem filho perfeito, também não tem pai nem mãe perfeitos. E aí nós vamos pensar numa série de coisas que eu e você, como pai e mãe, nos esforçamos para fazer o certo, e às vezes a gente acaba fazendo errado. Tem algum professor ou professora aqui, alguém que trabalha em escola? Educador, educadora? 1, 2, 3, só 3, 4 educadores? Só isso de educador aqui? Uau! Vocês sabem, cadê as educadoras? Tinha uma aqui, está ali, 1, 2. Qual é o seu nome, querida? Dora. Dora, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que a escola tem levado uma culpa que não é dela sobre o comportamento das crianças? Todo mundo diz: a escola não faz nada. Esses professores de hoje não têm autoridade nenhuma. Eles não sabem nada, não ensinam nada. Mas eu vou contar uma história para vocês. Você vai ter problema porque eu não prego parado, a câmera vai ter que ficar me seguindo. Você sabe que aconteceu uma história interessante que o Gary Ezo contou, de uma companhia aérea na Austrália. Uma senhorinha mudou do interior para a capital e ela despachou a mudança dela de caminhão. Mas os objetos pessoais dela, ela levou no avião, as coisas menores. E dentre elas, ela levou uma jaulinha com um gato. E despachou o gato, na época que animal não podia ir na cabine de passageiro. Quando o avião aterrissou, que os caras foram tirar o material que estava no compartimento de carga, eles se deram conta de que o gato estava morto dentro da jaulinha. E ficaram se perguntando: como é que nós vamos contar para a dona que o gato dela morreu? E aí a senhorinha está lá nervosa: eu quero meu gato, eu quero minhas coisas. E o gerente tentando enrolar para ganhar tempo para saber o que ia fazer, até que um funcionário teve uma ideia. Ele disse: aqui na nossa cidade tem um monte de abrigo de animais, que tal a gente sair de moto procurando? Porque era um gato cinza escuro comum. Eles pegaram a moto e saíram, 2 motos, saíram pela cidade procurando. Enquanto isso a senhorinha está lá: cadê meu gato? E o gerente enrolando: calma minha senhora, tem que passar pela vigilância sanitária, tal. Daqui a pouco o celular toca, era um funcionário dizendo: achei um gato igualzinho da senhorinha. E aí o gerente falou: então corre para cá que ela está nervosa. Quando eles chegaram, o gato era igualzinho o gato dela. Eles tiraram o gato morto da jaulinha, colocaram o gato vivo, tiraram a coleirinha do gato morto, colocaram no gato vivo, deram uma penteada no gato vivo e levaram para a senhorinha. Quando chegaram com a jaulinha, ela abriu a jaulinha, o gato botou a cabeça para fora e fez o quê? Não, vamos todo mundo para ver se fica melhor, vamos lá? O gato botou a cabeça para fora e fez o quê? Miau. Você não miou. Por que você não miou? Gato velho mia também. Só por causa dele a gente vai ter que fazer de novo. O senhor está sério, o senhor vai ter que miar.
Vigia seu pai. Se ele não miar, você me avisa. O gato botou a cabeça para fora e fez o quê? Agora sim. Na hora que o gato miou, a senhorinha falou assim: não é meu gato. O gerente falou: mas essa não é sua jaulinha? É. Seu gato não é um gato cinza escuro? É. Essa coleira não é a coleira do seu gato? É. Então é o seu gato. Ela: não é. Mas minha senhora, é porque o meu gato estava morto, eu trouxe ele só para enterrar. Dora, todo mundo fica botando a culpa do comportamento das crianças na escola. Mas de onde o gato vem morto? O gato vem morto de casa. E a culpa daquela companhia aérea foi porque o gato estava morto, eles acharam que a culpa era deles. E de onde o gato veio morto? Você sabe o que parece que tem tanto problema lá na escola? Porque é um monte de criança que vem de um monte de casa, aonde as pessoas estão tendo muita dificuldade para educar seus filhos. E como elas juntam todas na escola, dá a impressão que o problema está na... Aí a gente quer culpar o professor, quer culpar o Estado, quer culpar a diretora, quer culpar o Ministério da Educação. Mas uma vez mais eu vou perguntar: de onde o gato vem morto, gente? Então toda vez que você pensar em reclamar da escola, vê se o seu gato não está saindo morto de dentro de casa. A gente vê as crianças na escola, no shopping, no restaurante, e a gente diz assim, principalmente filho dos outros, né? A gente vê aquela criança correndo, doidinha, gente, essa criança não tem pai nem mãe, não? Não é assim que a gente fala? Porque as crianças estão sem autoridade, sem controle. Porém, uma vez mais, de onde o gato vem morto? De casa. Então hoje nós vamos ver 5 coisas, 5 mitos que as pessoas acreditam e que não é necessariamente verdade. Vou pedir os homens para lerem o primeiro mito para mim. Os homens, por favor. Olha, isso aí é um pouco de verdade. Antigamente, há alguns 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, o barbeiro morava no fundo da barbearia, é ou não é verdade? O farmacêutico morava nos fundos, o serralheiro morava nos fundos da serralheria. Então o pai estava muito perto da mãe e dos filhos. Depois começou a industrialização, e aonde que o pai foi trabalhar? Longe de casa. Mas aí ainda ficou a mãe. Porém, há alguns anos atrás começou a acontecer outro fenômeno. Quem que começou a sair de casa para trabalhar? A mãe. Hoje em dia, a maior pressão que o prefeito sofre, que o governador sofre, é construir creche para crianças cada vez mais novas. Hoje eles estão construindo creche para deixar bebês de 6 meses de idade. Você está de brincadeira? 4 meses, nem desmamou ainda. 4 meses. Aqui em Birigui, 4 meses. Ora, as pessoas gastam tempo no trânsito, no transporte público, na empresa que trabalham, estudam à noite, e aí todo mundo diz: eu não tenho muito tempo. Mas isso não é totalmente verdade, porque a gente precisa aprender a diferença entre quantidade de tempo e qualidade de tempo. Como é que eu sei disso? Tem um amigo meu chamado Eudes, que ele dizia que o pai dele nunca tinha dedicado tempo para ele. O pai dele era caminhoneiro, viajava muito. E ele dizia assim: meu pai quase nunca estava em casa, estava sempre na estrada. Mas ele lembrou que um dia o pai dele falou assim: Eudes, amanhã de manhã nós vamos pescar. Eles moravam lá em Linhares, no Espírito Santo. Amanhã nós vamos pescar. O Eudes disse que quase não dormiu aquela noite. Aí ele foi pescar com o pai dele na Lagoa de Soritama.
Só que eles foram 7 horas da manhã, quando deu 10 horas o pai já queria voltar. Quantos aqui gostam de pescar? Tem um bocado de pescador que gosta, né? Se é pescador, eu não sei. 3 horas é uma boa pescaria, 3 horas? Não dá nem para molhar a minhoca, nem dá para molhar a linha. Mas ele disse: foi pouco tempo, mas foi um tempo maravilhoso com meu pai. Nós precisamos aprender que quando não temos muito tempo, a gente tem que dedicar o pouco tempo que tem com intensidade. Não é para dar aquele tempo dividido entre televisão, celular, internet, porque se você não tem muito tempo, o tempo que você tem que dedicar integralmente para o seu filho. Aí a gente vai descobrir que prioridade é que determina o que tem valor para a gente. Tem pessoas que trabalham duro, mas ainda conseguem fazer faculdade, pós-graduação, mestrado. Por que elas conseguem? Porque é prioridade. Você sempre vai dar tempo para aquilo que for prioritário para você. Se o seu filho for prioridade, você vai arranjar tempo para o seu filho. Se o seu filho não for prioridade, você vai encontrar todo tipo de desculpa para não dar tempo para o seu filho. Quando eu mudei para Pompeia, eu vim de Vitória no Espírito Santo, o pessoal achava muito engraçado, pastor Jair, que eles iam fazer agenda, eu dizia assim: nesse dia eu não posso porque é feriado. Um dia eles me perguntaram assim: ô Dinati, que tanto feriado é esse que tem no seu calendário? Ele falou assim: olha, no meu calendário tem 12 de março, 28 de abril, 24 de junho, são feriados nacionais, que é aniversário da minha mulher e das minhas 2 filhas. 9 de agosto é feriado intergaláctico, é o meu aniversário. Os planetas param para comemorar o meu aniversário, 9 de agosto. E 5 de setembro é feriado intergaláctico, é um feriado universal, porque é o meu aniversário de casamento. Ora, se você não prioriza aquilo que é importante para você, você pode dizer o quanto for que aquilo é importante, todo mundo vai poder dizer que não é, porque você vai dedicar tempo e atenção para aquilo que é importante para você. Não de palavra, não de boca, mas na atitude. A minha mulher sempre diz assim: a falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por desorganização. A única coisa que branco e preto, rico e pobre, americano e africano, brasileiro e japonês têm igual é o tempo. E eu e você administramos o tempo como se fosse recurso. Tem gente que joga tempo fora. Tem gente que administra bem o seu tempo. Se você não tem tempo para dar aos seus filhos, é porque você está desperdiçando ou administrando mal o seu tempo. Então esse mito não é verdadeiro, porque nós sempre vamos dar tempo para aquilo que a gente prioriza, para aquilo que a gente acha importante. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo propósito. Se está te faltando tempo, é porque você não tem propósito naquilo. Vou repetir: se está faltando tempo para você conversar com seus filhos, me desculpe, você não tem propósito nenhum na vida dos seus filhos. Se está faltando tempo para você brincar com teu filho homem, me desculpa, você não tem propósito nenhum na vida do seu filho homem. Se você não tem tempo para dedicar a sua menina, me desculpe, você não tem propósito nenhum para sua filha. Por mais que você diga, a sua falta de tempo para o seu filho e para a sua filha está dizendo que você não tem propósito para eles, porque a Bíblia diz que tem tempo para todo propósito. Se não tem tempo é porque não tem propósito. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Então vamos para o segundo mito. As senhoras podem ler para mim? Hoje as pessoas têm a mania de dizer assim: as crianças de hoje são mais inteligentes, né? Já ouviram falar isso? As crianças de hoje são mais espertas.
Ô, qual é o seu nome, amigão? Divaí. Eu discordo, sabe o que é, Divaí? Inteligente era a nossa raça. A gente pegava latinha de leitinho e fazia carrinho. Quem já fez carrinho de lata de leitinho? E fazia, não era com uma latinha não. Uma, duas, três, e fazia aquele monte de latinha, enchia de areia, enfiava arame, furava o fundo e a tampa vinha. Essa raça não sabe nada, o dele já vem tudo pronto. Eles hoje têm aqueles patinetes que eles botam o pé em cima e dirigem assim. A gente pegava tábua e rolemã e fazia patinete. Quem era mais inteligente, nós ou quem compra pronto? Hã? É claro que era a minha geração. Eles hoje, vou jogar. Um cenário tudo pré-pronto, pastor Jair. Na nossa época a gente fazia cenário, a gente ia para o terreno baldinho, a gente cavava, fazia túnel no barro, fazia ou não fazia? Conversa, a geração de vocês é melhor que a minha. Os nossos filhos são o resultado do investimento que a gente põe neles. O que você investir no seu filho, é o que seu filho virá a ser. O seu filho só vai ser melhor que você nas áreas que você investir para que ele venha a ser melhor que você. Se você entregar o seu filho ao Deus dará, você pode pagar a melhor escola, mas se você não investir a sua atenção, o seu estímulo, o seu encorajamento, ele vai ficar reprovado na melhor escola. Se você não sentar com seu filho, eu até brinco, tem alguma moça solteira aqui? Hã? Não é namoro na TV, tá? Só para saber, tem alguma moça solteira aqui? Uma? Ok, só uma? Duas, isso, vai aparecer. Opa, três, está aparecendo. Você que levantou primeiro, deixa eu falar uma coisa com você. Nunca case... Por que ele olhou para você? Está interessado? Não? Nunca case com um homem que não sabe fazer as coisas dentro de casa, hein? Nunca case. Nunca case com um homem que não sabe trocar lâmpada. Nunca case com um homem que não sabe trocar uma carrapeta de uma torneira. Nunca case com um homem que não sabe consertar uma tomada. Quantos homens solteiros tem aqui? Homens, isso. Quantos homens? Isso, você é homem, rapaz. Você é homem. E você também é homem. Quantos homens solteiros tem aqui? Os solteiros aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca case com uma moça que não sabe fazer nada dentro de casa. Uma moça que não sabe cuidar de uma casa não deve nem namorar. É verdade. E agora eu vou dar a razão. A senhora tem um filho homem. Se a senhora ficar tirando o prato dele da mesa, ficar fazendo o prato dele, a tua nora vai te xingar. Porque toda nora raivosa tem uma sogra que criou filho como bebezão. Estou falando a verdade ou não? Então, se a senhora não quer que a tua nora lhe xingue, ensina o seu filho a fazer coisa dentro de casa. Mãe, põe meu prato. Use essas mãos que você joga videogame para botar seu prato. Então, os nossos filhos são o resultado do investimento que a gente faz neles. E os nossos exemplos como pai e mãe, agora aqui é que vem o segredo. Atenção aqui no que eu vou falar. Não adianta você querer que o seu filho respeite a mãe dele, que ele ajude a mãe dele, se eu como marido não ajudo a minha esposa. Então, o exemplo fala mais alto do que qualquer coisa. Vamos ver se é verdade. Vocês conhecem essas empresas aqui? Conhece? Conhece essa aqui?
Conhece essa? O que faltou nessas empresas ou no dirigente dessas empresas? Competência ou virtude? Competência ou virtude? Virtude, competência eles têm, você sabe por quê? Estudaram nas melhores faculdades, fizeram pós-graduação, MBA. Essas empresas aqui, não tinha nenhum analfabeto na direção dessas empresas. Agora, competência, a gente aprende estudando. Virtude a gente aprende aonde? De onde o gato vem morto. Aonde começou a roubalheira. Vocês entendem? Porque é dentro de casa que a gente ensina a respeitar o que é do outro. É dentro de casa que a gente diz, ajuda a sua mãe a arrumar a cozinha. Ô fulano, ajuda o seu pai lá, para seu pai está capinando o quintal. Capinando é lá no Rio de Janeiro, aqui é carpindo. Não é? Ajuda o seu pai. Então, quando a gente não aprende virtude em casa, olha o que acontece. A justiça vem e manda prender, e manda retirar a pessoa. Não, nenhum desses diretores de empresa foi preso por incompetência, eles foram presos por corrupção, por falta de virtude. Os nossos filhos, atenção pai e mãe, eles só serão melhores que nós, se nós ensinarmos virtude para eles. A escola dá competência, mas a virtude que ensina é a família. É a família que ensina honestidade, respeito, solidariedade, generosidade. Isso se aprende dentro de casa. Eu não quis mostrar o rosto, mas a justiça mandou esse cara aqui prender um monte de gente. Lembra dele? Não precisa falar o nome. Lembra dele? Ficou famoso no Brasil inteiro. Ele era um policial federal competente? Sim ou não? Sim, mas o que faltou nele? Virtude. Sabe o que aconteceu com ele? Foi pego, tiveram que botar uma tornozeleira eletrônica nele para ele não fugir. Porque ele era um policial federal competente, mas foi pego em corrupção de descaminho quando trabalhava na divisa do Brasil com o Paraguai, em Juan Pedro Cabaleiro. Então, até naqueles que exercem a justiça, se não tiver virtude, nada adianta. Vamos para o próximo mito. Mito número 3, vamos ler todos juntos? Qual é o seu nome, amigão? Não ouvi. Edemair. Eu já ouvi mulheres separadas de seus esposos dizendo assim: ele não era um bom marido, mas era um excelente pai. Eu já ouvi muita mulher separada dizendo isso. Não, como marido deixou muito a desejar, mas era um paizão. Eu não consigo entender isso. Não consigo somente não entender, mas também não consigo aceitar isso, por uma simples razão. O Dr. Edwin Lewis Cole, autor de muitos livros, ele escreveu a seguinte frase: o melhor que você pode fazer pelos seus filhos é ser um bom marido. Quanto melhor um homem é como marido, melhor influência ele terá sobre a vida dos seus filhos. No curso Educação de Filhos, a Maneira de Deus, que essa igreja aqui ensina, uma das frases que tem na lição Começando Certo diz assim: que a maior influência que você exercerá nos seus filhos não virá do seu papel de pai e mãe, mas do seu papel de marido e mulher. Mas como assim, Dinarte?
Eu vou explicar para vocês. Você deve cuidar do seu casamento como investimento na vida de seus filhos. Ô Dora, qual é o nome da outra professora lá? Carol, tinha outra lá atrás? Cadê outro educador que estava aqui? Não gostou da palestra, foi embora? Thaís. Ô Thaís, Carol e Dora, vejam se é verdade o que eu vou falar. Toda vez que um bom aluno começa a ter queda no aproveitamento dele na escola, das três uma: ou essa criança está doente, ou ela é vítima de abuso físico, emocional ou sexual, ou terceiro, os pais estão se separando. É verdade? É difícil ser alguma coisa diferente disso. Mas toda vez que um bom aluno começa a ter queda no rendimento, ou ele está doente, ou ele é vítima de abuso em qualquer nível, ou os seus pais estão se separando. Porque quando os pais se separam, o mundo da criança entra em colapso, porque o casamento é a base sobre a qual se levanta uma família. Se a base desmorona, vira o viaduto da Marginal Pinheiros. O vão está inteirinho, mas o pilar que o sustentava colapsou. Logo o vão perde a sua estabilidade. Assim é uma criança quando o casamento dos pais está em conflito. A criança perde a sua estabilidade emocional. Vocês já ouviram falar de criança que acorda no meio da noite e vai para o quarto do pai e da mãe? Aí você vê, não está com febre, não está com fome, não tem nada. Você põe no meio da sua cama, o que acontece com a criatura? Dorme. Você sabe o que essa criança vai procurar no quarto do pai e da mãe à noite? Vira a câmera que eu vou ter que descer, que eu preciso conversar com o cidadão aqui. Funciona assim. Quando o homem chega em casa do trabalho, com quem ele tem contato? O primeiro contato. Não, é o cachorro. O cachorro vem na porta. Ele brinca com o cachorro. Certo? Depois do cachorro, com quem que ele tem contato? Não, é o prato. É o prato de comida. Ele quer comer. Aí ele come. Depois do cachorro e da comida, tudo com C. Qual é o próximo contato? Controle remoto, com C também. Aí ele senta e vai, jornal, novela, jogo, noticiário, série e tal, e está ali, cachorro, comida e controle. Depois do cachorro, da comida e do controle, com quem ele tem contato? Não, agora ele é pai, ele quer ser um bom pai, ele brinca um pouquinho com as crianças, tudo com a letra? Está faltando a pobre infeliz. Aí, qual é a hora da infeliz? É quando vai dormir. Aí, qual é o próximo contato? Com a cama. Aí ele chega lá, ele dorme, ela não. Porque quem chega? Qual é a única hora que essa criança vê o pai e a mãe junto como marido e mulher? É na cama. Por isso que muita criança levanta no meio da noite e vai para o quarto do pai e da mãe. Não é porque tem bicho papão, não é porque tem demônio na sua casa, não é porque tem perseguição, peste noturna, é a peste da falta de atenção entre marido e mulher. No curso de educação de filhos a gente ensina, se esse pai e essa mãe, antes das criaturinhas irem dormir, sentarem 15 minutos um do lado do outro, sem cachorro, sem controle, sem comida, e outro C, sem celular, para conversar, as crianças vão notar que está tudo bem entre o papai e o mundo interior delas entra em paz, e elas não têm necessidade de ir para o quarto do papai e da mamãe, para ver que está tudo bem entre os dois.
Como é que eu sei disso? Eu sei porque a experiência diz. Pastor Jair, o casal ali abraça um ao outro, vai se beijar. Quem quer entrar no meio na hora? A criança. Sabe o que o pai e a mãe dizem? Pelo amor de Deus, menino, eu não posso abraçar sua mãe, você já quer separar a gente. Não é assim que os pais falam, a maioria? Não posso, você já vem atrapalhar. Ele não quer atrapalhar. Ele quer participar de algo que é bonito e que faz bem para o coração dele. Se ele vir isso com mais frequência, ele vai ter menos necessidade de entrar no meio de vocês dois. Então gastem um tempo intencional, sem os 4C, sem cachorro, sem comida, sem controle, sem celular. E sem as crianças também, elas podem ver, mas não podem entrar no meio. Porque a sua maior influência não virá do papel de pai e mãe, mas do papel de marido e... Tudo bem até aqui? Quem já teve essa experiência de filho para o meio do quarto à noite? Já. Quem já teve essa experiência de abraçar a patroa, abraçar o maridão e a criatura vir para o meio? Quem já teve? O que ela está procurando? Saber que está tudo bem entre o papai e a mamãe. Deem isso para elas mais vezes e o coração delas vai se aquietar. Mito número 4, vamos juntos. Vamos ler todos juntos? O mundo está dizendo isso. A gente não deve obrigar a criança a nada. Você tem que deixar a criança ter as experiências dela. A gente não deve obrigar filho a ir para a igreja. O tempo todo a sociedade está dizendo isso para nós. Deixe-me perguntar se tem... Aqui é uma igreja cristã, temente a Deus, mas não sei se tem isso aqui. Tem corintiano aqui? Não era para ter, porque é uma igreja séria, mas tem corintiano? Levanta o braço os corintianos aí. Olha aí, o mundo está perdido mesmo, né? Lá fora o corintiano perdido, olha. Amigão, você e a mulher sofrem do mesmo defeito? Qual é o seu nome, amigo? Ô Gustavo, o corintiano vai ganhar o primeiro filho. A mulher está no hospital para ganhar um neném. Qual o presente que ele leva? Ele leva a camisa do Corinthians. Desse tamanhozinho. Porque ele quer que a primeira roupa que o moleque vista, camisa do Timão, vai Corinthians. Você sabe por que ele faz isso? Porque o avô é palmeirense, Deca campeão. Ele não quer dar chance do avô chegar com a camisa do Palmeiras na frente. Então ele vai e põe a camisa do... E o filho está na barriga e ele já está assim, vai Corinthians, vai Corinthians. Ele põe a camisa do Corinthians no guri e tira a foto. E faz um pôster, e todo dia ele fala para o neném, com uma semana de nascido, tu é corintiano, tu é corintiano. De vez em quando você vê na televisão, gente que leva bebezinho para o estádio, quando a torcida pula, a criança fica assim. Mas por que o pai faz isso? Porque para ele ser corintiano é valor, e ele não admite que o filho torça para outro. Agora, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Está escrito aqui, ó. Oh, perdão. Volta para mim aí, irmão. Aí, pronto, deixa que agora eu vou. Se as suas crenças e os seus valores não valem o esforço de incuti-las em seus filhos, reveja as mesmas. Do mesmo jeito que o corintiano faz isso pelo filho recém-nascido, se você que é cristão temente a Deus, não faz o mesmo esforço para incutir a sua fé no seu filho, a sua fé não vale muita coisa. Se o seu filho não ouve da sua boca um hino cristão, na mesma proporção que ele ouve o hino do seu time,
a sua fé vale muito pouca coisa. Se você gasta mais tempo incutindo no seu filho o amor pelo seu time do que o amor pelo seu Jesus, Jesus vale pouca coisa para você. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não fala da sua fé com a mesma paixão que você fala de outras crenças que você carrega na vida, a sua fé tem pouco valor para você. Não é de admirar que no nosso meio tenha tanto filho de cristão que não segue a fé do pai e da mãe. Porque faltou o mesmo empenho, faltou a mesma dedicação, faltou a mesma paixão. Eu fui no Maracanã dia 15, levar minhas filhas para assistir Flamengo e Santos. Você sabe por que eu fiz isso, pastor? Porque eu fui um pai relapso. Eu sou torcedor do Fluminense, mas eu era um torcedor meia boca. Nunca tive uma camisa do meu time, não sabia cantar o hino do Fluminense, nem a escalação do Fluminense. Meu sogro e meu padrasto flamenguista. O que as minhas filhas são? Eu já levei elas para assistir jogo, principalmente a caçula. Levei a caçula para assistir jogo do Fluminense. Sabe o que ela fez o tempo todo do jogo? Não tem nenhuma paixão pelo time do pai. Ela tem paixão pelo time de quem? Do avô e dos dois avós, que acabou virando o time dela. Deixe-me dizer para você, pai e mãe que está aqui, o tanto que você investir para treinar o seu filho na sua fé, vai fazer com que ele siga ou a sua fé, ou vai desviar pelo caminho do primeiro colega que ele encontrar descrente. Ou você investe para o seu filho ser um cristão temente a Deus, ou o ensino médio vai tirá-lo dos caminhos de Deus. Ou você investe no seu filho para ele ter uma fé fervorosa, ou a faculdade vai roubar a fé do seu filho, e não adianta culpar o governo, a ideologia de gênero, porque o gato sai morto de casa. Faz sentido o que eu estou falando? Eu vou morrer e minhas filhas vão continuar sendo o quê? Flamenguista. Por quê? Aonde eu não atuei, qualquer um atuou. Na área da educação do seu filho que você for omisso, alguém vai ocupar o seu lugar. Está entendendo, gente boa? Quantos já estão com raiva de mim? Ninguém? Então eu vou para o último. Mito número 5. Vamos ler juntos? O engano desse mito é que os filhos querem mais de nós e não daquilo que a gente pode dar para eles. Eu vi há um tempo atrás, num desses programas de televisão de defesa do consumidor, uma senhora que era merendeira numa escola e que nos intervalos ela era catadora de latinha. Quando a filha fez 15 anos, o que vocês acham que a filha pediu para a mãe de presente de 15 anos? O que vocês acham? Hã? Não. Sim, mas não um celular qualquer. Qual que ela queria? Ela queria um iPhone. Filha da merendeira e da catadora de lata, ela queria um iPhone. Quanto custa um iPhone? Eu não sei quanto custa um iPhone. Quanto custa um iPhone? Depende do quê? Vê um 7, diz para mim um 7. 1.500 a 2.000? Você está doido? É mais? É 3 conto? Você não compra nem a capa do iPhone com 1.500, filho. Só se for um xing-ling.
E o iPhone 10? 6 conto. E o que a mãe fez? Comprou, se matou para comprar a prestação. Porque ela achava que a felicidade da filha estava no que ela podia dar. Tem muito pai e mãe nos nossos dias assim. Por que você trabalha tanto? Porque eu quero dar o melhor para o meu filho, eu quero dar um quarto para ele, um computador para ele, eu quero decorar o quarto dele. Não, ele é um filho muito bom, quero mandar ele para Disney. Você acha mesmo que são essas coisas que vão fazer o seu filho feliz? Estas coisas fazem parte de uma pressão que está sobre mim, sobre você e sobre os nossos filhos, e que não tem nada a ver com felicidade, tem a ver com o lucro de quem vende. Filho quer mais de nós e não do que a gente pode dar, porque ser um bom pai requer muito menos do que comprar um celular de 7 mil reais. Ser um bom pai e uma boa mãe exige de você muito menos dinheiro e muito mais dedicação. É isso que se faz como um bom pai. Como é que eu sei disso? Porque as melhores lembranças são as mais simples e as mais significativas. Quem aqui tem um canivete que era do avô? Uma coisa qualquer que era do avô, da avó, alguém tem? Você troca, vende? Não está guardado lá? É uma bobeirinha, não é? Vou contar minha história para vocês. Vocês vão conhecer minha família. Essa aqui é minha mãe, Dona Alci. Morreu em 2004, 29 de agosto de 2004, no mês do meu aniversário. A minha mãe já fazia carão para foto. Tem essas meninas metidas hoje que faz carão para foto? Isso aqui é 1963. A máquina está aqui, minha mãe está de óculos gatinho olhando para o lado. Estou nem aí para a câmera, fazendo carão. Aqui está minha avó. Minha avó era uma mulher muito bonita. Os olhos verdes, uma pele linda. Minha avó era linda. Uma capixaba de Colatina. Aqui, sabe quem é esse aqui? Não, esse é o Robert. Conhece o Robert? Aqueles caras que você vai tirar foto, ele entra assim. Já tinha na minha época, eu já perguntei para todo mundo da minha família quem é esse cara, ninguém sabe quem ele é. Ele viu uma câmera e pum, entrou na hora. E naquele tempo era chapa, né? Você não apagava e começava de novo. Ficava só quando revelava que você sabia que um Zé Ruela tinha entrado na sua foto. Aqui, ninguém sabe quem é esse cara. Esse aqui sou eu, não era lindo, gente? Fala a verdade. Um espetáculo de bebê, fala a verdade. Aí, coisa mais linda. O tempo estragou, mas eu era lindo. Esse aqui era meu pai. Meu pai era 18 anos mais velho que minha mãe. Meu pai era veterano de guerra, lutou em Monte Castelo na Segunda Guerra Mundial. Meu pai perdeu um pulmão na guerra. Nessa época aqui, eu estava com 8 meses. 2 meses depois descobriram que eu estava com poliomielite. Eu estava com febre, diarreia, paralisia infantil, para quem não sabe o que é polio. Aquela do Zé Gotinha, que as crianças tomam para não ficar, eu tive polio. E naquela época a polio matava. O Brasil e a Índia eram os países onde mais morria criança por causa de paralisia infantil. Tudo por causa de água e esgoto, falta de saneamento básico. Meu pai, àquela altura, ele era contador de uma indústria metalúrgica em Parada de Lucas, no Rio de Janeiro. Há quase 60 anos atrás, ser contador de uma empresa era um baita de um emprego, era como se fosse o diretor financeiro de uma empresa. Ele cuidava de todos os documentos e parte financeira, ele ganhava um bom salário. Quando a doença foi diagnosticada, não existia tratamento para paralisia infantil. Ou ela matava, ou aleijava.
Meu pai soube que tinha um médico americano casado com uma brasileira testando um medicamento em São Paulo, Dr. Albert Sabin, no Hospital das Clínicas em São Paulo. O Drauzio Varela era estudante de medicina a essa época. O meu pai pediu demissão do emprego, pegou todo o dinheiro que ele pôde juntar e comprou algumas doses desse remédio, que não era gotinha, eram injeções, e trouxe de avião de São Paulo para o Rio de Janeiro, que não era uma ponte aérea de 40 minutos, eram 3 horas e meia de voo no início da década de 60. Esse medicamento foi aplicado em mim, e dá para perceber que eu sobrevivi. Eu tenho uma pequena sequela, eu tenho uma perna menor que a outra, a perna direita menor do que a perna esquerda, muito pequena sequela, mas o meu pai não viveu para ver o filho dele curado. Meu pai morreu logo depois que eu fiz 1 ano de idade. Antes de eu completar 1 ano e meio de idade, meu pai veio a falecer, muito pobre, porque ele pegou tudo que tinha para comprar remédio para tentar salvar o seu único filho. Eu tinha uma irmã mais velha do que eu, mas eu era o único filho homem. Eu não tenho nenhuma lembrança visual do meu pai. Ele morreu, eu era só um bebê, não tenho nenhuma imagem dele. Essa é a única foto que eu tenho com meu pai, a única. Em 2004, no ano que minha mãe morreu, eu estava de férias, no início do ano, e eu estava almoçando na casa da minha mãe. Eu disse para ela: mãe, esse garfo aqui é legal pra caramba, porque eu não gosto daqueles garfos estreitinhos. Sabe aqueles garfos estreitinhos? Você põe 5 grãos de arroz, cai 2 para um lado, 2 para o outro, ficam no meio, que me dá uma raiva. Eu gosto daqueles garfos que você vem e ele traz a comida. Quantos gostam assim? Principalmente os homens levantaram rapidinho, né? Eu quero a ferramenta, aquela colher de pedreiro que você traz mesmo a comida. Rende, você come rápido. E come mais, é claro. Eu falei com minha mãe: mãe, esse garfo aqui é legal, ele é largo, a senhora já tem ele há um tempão. Sabe o que minha mãe falou naquele dia, no início de 2004? Ela disse: ainda foi o seu pai que comprou esse faqueiro, e tudo que eu tenho dele são 6 garfos, o resto tudo já sumiu. Eu estou até pensando em jogar fora e comprar um faqueiro novo. Eu falei assim: mãe, não joga fora não, dá para mim. O Wagner já esteve na minha casa, Wagner? Vocês viram na minha cristaleira os garfos? Não prestaram atenção? Eu tenho uma cristaleira na minha sala, que a gente não usa como cristaleira, eu uso como memorial. É um lugar onde nós guardamos as coisas importantes da nossa família, coisas históricas que nós herdamos, ou dos lugares que nós visitamos, ou as coisas importantes que aconteceram na nossa vida, e a gente guarda coisinhas para contar a história. Eu peguei esses 6 garfos da minha mãe e eles estão guardados na minha cristaleira. Aí está a foto de um deles. O meu pai morreu antes de eu completar 2 anos, muito pobre, e não deixou absolutamente nada. Ele e minha mãe não eram casados. Minha mãe nem pensão do meu pai ficou. Nós não tínhamos casa própria. Minha mãe voltou com 2 filhos para a casa do meu avô e da minha avó. Minha mãe não ficou com nada que pudesse dizer que era um patrimônio que o meu pai havia deixado, porque não havia nada a ser herdado. A única coisa que eu tenho hoje são 6 garfos. Mas vocês sabem o que esses 6 garfos contam para mim? Esses garfos contam para mim que o meu pai deu tudo o que ele tinha para salvar a minha vida. Esses garfos contam para mim que o meu pai morreu pobre, porque ele decidiu desfazer de tudo que ele tinha para deixar um filho vivo.
Esses garfos contam hoje, quase 60 anos depois, que tudo que um filho precisa é a certeza de que ele é amado pelo seu pai e pela sua mãe. Esse esforço que os pais fazem hoje para comprar coisa para os seus filhos, não vão deixar nenhuma impressão no coração. Porque Jesus falou assim: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde os ladrões roubam, a ferrugem corrói, a traça destrói. A gente gasta tanto tempo, tanto esforço para comprar uma coisa que os nossos filhos em 6 meses estarão entediados, querendo algo novo, diferente, se a satisfação deles estiver baseado naquilo que a gente compra para eles. Mas todo esforço que você fizer para provar diariamente o seu amor e o seu zelo pelos seus filhos ficarão gravados no coração deles para o resto da vida. Você é filho de homem pobre, e tudo que você tem para dizer do seu pai é assim: meu pai era um homem pobre, mas meu pai era um homem muito honesto e trabalhador. O que adiantava deixar coisas? O seu pai deixou para você a coisa mais importante, exemplo de vida. Então, pai e mãe, obrigado pela noite que vocês me proporcionaram de estar aqui. Quanto você acha que eu vendo um garfo desse, amigo? Quanto você pagaria, amigo, por um garfo desse? A senhora quer trocar o que por esse garfo? Pergunta para mim se eu estou disposto a desfazer de um garfo desse. Porque esses garfos são a maior prova que eu tenho de que eu fui amado pelo meu pai. Meu pai não está aqui para ouvir essas histórias, mas hoje em Birigui, uma vez mais, eu estou tendo a oportunidade de honrar a memória do meu pai. E o meu pai, que morreu desconhecido, hoje é conhecido, pastor Jair, porque ele deixou um filho para contar a história de um pai que amou seu filho até as últimas consequências. A minha oração, senhoras e senhores, é que se tudo que vocês tiverem que deixar para os filhos de vocês for um garfo, que isso seja suficiente para o seu filho saber que você o amou até as últimas consequências. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Durante muitos anos eu sofri com a ausência do meu pai. Eu com 13 para 14 anos eu passei para a escola técnica no Rio de Janeiro, e eu andava 1h40 de trem. Eu pegava de Caxias até São Cristóvão, atravessava a linha, pegava o 13 até Marechal Hermes. Eu tinha tanta vontade de ter um pai, que era um buraco na alma tremendo. Tinha um homem que pegava o trem na mesma hora que eu, todo dia, dizia: esse cara é meu pai. Eu acho que ele vem aqui só para me acompanhar. Eu queria muito um pai. Minha mãe teve 3 filhos. Eu e a minha irmã, do mesmo pai. Ela teve um outro companheiro. Depois ela teve um terceiro companheiro com quem ela teve minha irmã caçula. Minha mãe nunca foi casada. Isso tudo me maltratava na alma, até eu entender o significado do amor do Pai. Eu e você que somos homens que aqui estamos, temos uma tarefa muito poderosa: revelar o amor de Deus aos nossos filhos. O entendimento que eles terão de Deus Pai passa pelo entendimento que eles terão do nosso amor por eles também.
Cada mãe que está aqui tem um papel poderoso na vida de seus filhos, de revelar o cuidado, o zelo e a proteção de Deus para com seus filhos. A nossa geração não suporta a ausência do pai e da mãe. Ela já está sofrendo demais. Todo dia a gente ouve falar de um adolescente que tirou a própria vida. Todo dia a gente ouve falar de um jovem que se acabou nas drogas, na bebida, na prostituição, na imoralidade, nas transformações de gênero, na tentativa de buscar um amor que teria sido suprido na íntegra pelo amor de um pai, pelo amor de uma mãe. Que Deus os abençoe, para que a cidade de Birigui seja uma cidade de filhos amados, de filhos cuidados por seu pai e por sua mãe. Feche seus olhos. Entesoure para o seu filho coisas que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, nem a ferrugem destrói. Ajunte para os seus filhos coisas que vão para a eternidade. Se você está em família, pegue a mão da sua família, junte-se aos que são seus. Nós vamos levantar um clamor a Deus pela sua família, pela sua família, por você, pai, por você, mãe, pelos filhos que aqui estão. Apegue-se às coisas mais simples, que são essas que vão fazer toda a diferença. Confie no amor de Deus. O velho versículo de João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sua família precisa desse amor de Deus Pai, revelado na pessoa de Jesus. Apegue-se a Jesus. Entregue a sua vida e a vida de sua família nas mãos dele. Foi essa a resposta que o apóstolo deu: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Aqui é que vem a parte bonita, pastor Geraldo. Quando alguém se apega a Jesus, essa salvação, ela é estendida para a sua família, para a sua casa. Se você não quer que ninguém da sua família se perca, comece com você, crendo em Jesus. Comece com você e serás salvo, tu e a tua casa. Pai, na autoridade do nome de Jesus, não é no meu nome, eu abençoo essas famílias. A mim nem ao Senhor importa de onde eles vieram, quem eles são, qual a condição social, qual o nível acadêmico, qual a estrutura familiar, isso não importa. O que importa é que o Senhor tem plano de futuro para eles e para a descendência deles. É isso que diz a tua palavra em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor quer o bem dessas famílias, o Senhor quer o bem desses casamentos, o Senhor quer o bem desses filhos, e é nessa autoridade, nessa fé que eu os abençoo. E toda obra de destruição, toda infiltração inimiga, todo divórcio de pais e filhos, toda separação de pais e filhos, nós nos levantamos contra isso na autoridade do nome de Jesus, porque a tua palavra, Senhor, enviaria o espírito do profeta Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que a terra não fosse ferida. A nossa terra está ferida, Senhor. Converte esses pais a esses filhos e converte esses filhos a esses pais. Faz esse conserto
preserva essas famílias, cuida delas e traz de volta o que está perdido, traz de volta o que está afastado, traz de volta o que está indiferente. Conserta, Senhor, esse relacionamento que é de silêncio, que é de afastamento, que é de indiferença. Meu Pai, que esse homem deu o primeiro passo para o seu filho, que essa mulher deu o primeiro passo para o seu filho, para a sua filha. Que nenhum pai e mãe espere o filho se arrepender, mas que ofereça o perdão e a graça, como o Senhor fez conosco. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um beijo, um abraço nos que são seus. Chegue perto mesmo, viu? Chegue perto. Chegue perto. Chegue perto. Chegue perto. Porque Jesus veio para desfazer toda separação, toda inimizade. Isso é obra do Calvário por nós. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. O pastor vai fazer o encerramento. Terei o prazer em cumprimentar todos que assim desejarem. Muito obrigado. Tomem assento, pastor Jair.